De olho em 22, Gabinete do Ódio atua para retirar de Bolsonaro a culpa pelas mais de 100 mil mortes. Ao contrário do que apregou ao Gabinete do Ódio instalado no Palácio do Planalto e seus seguidores, que tentam culpar prefeitos, governadores e até o Supremo Tribunal Federal pela tragédia sanitária que vem ceifando dezenas de milhares de vidas de brasileiros, a grande responsável pela evolução da pandemia de Covid-19 no país é a necropolítica do governo federal. São fartas as provas disso. Nesses 5 meses de pandemia, as mazelas do Palácio do Planalto levaram o país a registrar mais de 100 mil mortos por Covid-19 na primeira semana de agosto. Uma das provas dessa irresponsabilidade é o fato de o Ministério da Saúde, hoje ocupado por um general sem nenhuma formação na área médica e aparelhado por mais de 2 dezenas de milhares, depois de ter tido 2 ministros exonerados, só ter investido 29% do orçamento destinado ao combate à pandemia. A auditoria do Tribunal de Contas da União, obtida pela Folha de São Paulo, revela que desde março, mês em que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, o governo brasileiro criou uma ação orçamentária específica, prometendo o valor de 38,9 bilhões de reais para combater a crise. Até 25 de junho, 11,4 bilhões de reais vindo dos cofres federais foram gastos em ações contra a Covid-19. O valor corresponde tanto ao dinheiro gasto diretamente pela pasta da saúde, como ao que foi enviado a estados e municípios. O relatório feito a partir da auditoria do TCU mostrou que os estados receberam 39% da verba anunciada e os municípios 36%. Fora isso, desde o início da pandemia, que começou pelo dia 12 de março, Jair Bolsonaro vai às ruas sabotar o isolamento social, único recurso para evitar a expansão de uma virose letal que ainda não tem remédio, tratamento e nem vacina. Bolsonaro sabota isolamento para atender investidores. Bolsonaro é culpado pelas mortes por causa de uma profusão de ações deliberadas para piorar a situação da crise sanitária. Dentre muitas atitudes para sabotar o isolamento, ele não investiu dinheiro público na compra de testes, respiradores e demais equipamentos necessários ao combate à pandemia. Tentou impedir várias vezes a ajuda emergencial aos trabalhadores que tinham de cumprir o isolamento social. Aprovou medida provisória que concedia ao patronato o direito de reduzir salários e demitir em massa durante a pandemia. Não fortaleceu as ações do sistema público de saúde. Em todas as oportunidades, minimizou a gravidade da pandemia. Desqualificou e contrariou as orientações da Organização Mundial de Saúde, provocando aglomerações e deixando de usar máscara ou manter distanciamento social em agendas públicas. Após divulgar em julho ter recebido diagnóstico positivo para a Covid-19, manteve-se isolado no Palácio da Alvorada e seguiu propagandeando efeitos curativos da cloroquina, contrariando respeitados estudos nacionais e internacionais
que questionam sua eficácia. Em 12 de março, o que parecia ser uma situação sob controle, com o Ministério da Saúde adotando medidas para a contenção do vírus, apenas 2 dias depois da Organização Mundial de Saúde anunciá-lo como uma pandemia, a pasta voltou atrás por pressão direta de Jair Bolsonaro e removeu do site todas as orientações sobre a quarentena. O Ministério da Saúde voltou atrás no dia seguinte, na decisão de cancelar grandes eventos, deixando a medida apenas para áreas com transmissão local. A reviravolta, dada pouca atenção na época, marcou um ponto de virada no tratamento da crise pelo governo federal. Cortina de fumaça para passar a boiada. Diferentemente de todos os presidentes de países do mundo, o próprio Bolsonaro foi às ruas sem máscara, convocar as pessoas a voltarem ao trabalho. Não deu um minuto de sossego. Convocou e mobilizou seus seguidores a participarem de diversas manifestações sem máscaras contra a ordem democrática do país. Sabotou o isolamento social de todas as formas possíveis e atrapalhou a atuação de todos os governadores, incluindo aí com retenção de verbas públicas para estados e municípios. Todos os dias, sem descanso, prejudicou o isolamento social e minimizou a tragédia sanitária que assola o Brasil. Ele e sua equipe de ministros assumiram uma posição negacionista para usar a pandemia para instalar o caos e passar a boiada nos bens públicos do Brasil, privatizando patrimônios nacionais, extinguindo direitos sociais e trabalhistas, invadindo terras indígenas, queimando a Amazônia, assassinando lideranças indígenas e comunitárias, destruindo em todos os setores conquistas sociais. Ele usou a pandemia como cortina de fumaça para ninguém ver o fracasso generalizado de sua política econômica para banqueiros. Para aprofundar e manter o caos, por mais tempo possível, mudou o comando do Ministério da Saúde, líder tradicional em questões de saúde pública, para a Casa Civil, liderada pelo general do Exército Walter Souza Braga Neto. As mudanças foram impostas para fortalecer a tese de Bolsonaro de que a propriedade era salvar a economia. Ele não arredou o pé da posição, apesar das críticas nacionais e internacionais ao tratamento da crise e do número de mortos em sua bola de neve. A Reuters fez uma radiografia fidedigna da sucessão de erros cometidos pelo governo Bolsonaro, que resultou na morte, em apenas 5 meses, de mais de 100 mil pessoas de Covid-19. A agência afirma que, desde o primeiro registro de óbito, em 17 de março, o Brasil tem tido 14 óbitos por hora em média. O fracasso do governo Bolsonaro no combate à pandemia é chocante se comparar sua gestão da crise do novo coronavírus com as respostas eficientes de governos anteriores no combate à malária, ao Zika e ao HIV. Segundo Albert Koch,
professor da Escola de Saúde Pública de Yale, com décadas de experiência no Brasil, o sistema de saúde do país representa um sopro de luz para a população, mas ver tudo se desintegrar tão rapidamente é muito triste. Boicote leva Brasil a milhares de mortes. A sucessão de erros propositais do presidente Jair Bolsonaro para atender a banqueiros e investidores levou o Brasil a chegar, no meio-dia desta quarta-feira, 12 de agosto, a mais um recorde diário de mortes por Covid-19. O país conta, segundo o último levantamento feito ao meio-dia, com 103 mil óbitos registrados e mais de 3 milhões de diagnósticos de Covid-19, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. No Distrito Federal, de ontem para hoje, 53 pessoas faleceram da doença. Com isso, o número de falecimentos chega a 1.815, sendo 1.652 de moradores do Distrito Federal e 163 de pacientes de outras unidades da federação. As previsões são de que, se o governo Jair Bolsonaro não iniciar uma atuação responsável no combate à pandemia, o Brasil vai chegar a 200 mil mortes no fim da primeira semana de dezembro. Ainda assim, diante de tantas provas da má gestão e até sabotagem no tratamento da pandemia, o público eleitor de Bolsonaro não reconhece seus erros e começaram nas redes sociais, por meio do gabinete do ódio, a culpar governadores, prefeitos e o STF pela péssima administração da pandemia do presidente. É bom lembrar que, graças ao STF, prefeitos e governadores, o Brasil ainda não chegou às 200 mil mortes em 5 meses de pandemia. Má fé no gabinete do ódio para ganhar eleição em 2022. O gabinete do ódio e de seus seguidores tentam atribuir a outros os erros propositais de Jair Bolsonaro, de olho nas eleições de 2022. É possível verificar a deturpação dos fatos nos comentários da matéria publicada pelo Correio Brasiliense sobre as críticas que a ministra Carmen Lúcia, do STF, fez na terça-feira, 11 de agosto, quando ela participou de um seminário virtual sobre democracia, realizado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Na ocasião, ela afirmou que os 100 mil mortos por coronavírus é uma tragédia e criticou a desigualdade no país, o aumento do desemprego, que atinge 15 milhões de brasileiros em 2020, e o crescimento da população de rua. Disse ainda que os meios virtuais são usados para atacar determinadas manifestações de pensamento. 100 mil mortos é uma tragédia. 100 mil mortos não precisava ter acontecido, em que pese ser fato que este coronavírus é realmente uma doença grave e que acometeria muita gente. Mas foi uma atuação estatal, aliada a uma atuação em parte de uma sociedade perplexa, aturdida diante de tantos desmandos, de tanta falta de orientação segura, seguindo-se a ciência e a medicina de evidências, que nos levou a um fim de semana de luto. Portanto, luto que impõe luta permanente pela democracia, afirmou a ministra. Clique no link a seguir
E confira a matéria com a ministra Carmen Lúcia.